Queridos irmãos, eu quero, com a graça que o Senhor nos der, compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite a respeito da misericórdia, ou vamos pluralizar, das misericórdias de Deus. Eu coloquei como título nesta mensagem a misericórdia de Deus como proteção contra os perigos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações. Livro de Lamentações de Jeremias, está logo após o livro de Jeremias e antes do livro de Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 3. 2 versículos. Versículos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. A santa palavra do Senhor nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Queridos irmãos, estas palavras foram escritas pelo profeta Jeremias. No livro, capítulo, versículos 4 e 5, está escrito que ele foi escolhido por Deus para ser profeta antes do seu nascimento. Escolhido e separado e santificado para ser um profeta das nações. Embora a data de nascimento de Jeremias não seja conhecida, quando ele foi chamado por Deus para começar a profetizar, ele tinha por volta de 20 anos de idade. Ele fez uma objeção que está no versículo 6, dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Porém, Deus superou a hesitação desse jovem. Ele sabia que os encargos e as responsabilidades decorrentes daquele que profetiza são graves. Mas o Senhor lhe disse, Jeremias capítulo 1, versículo 7, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, ele está relatando, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Queridos irmãos, esse é o padrão divino. Essa é a forma que Deus fez e que Deus faz com as pessoas que são escolhidas por Ele. E que no momento que são chamadas para o serviço, ficam com receio de se apresentarem, não se sentem competentes, não se sentem adequadas, e às vezes imaginamos, olha, quer saber de uma coisa? Tem gente muito melhor do que eu, muito mais preparada do que eu, muito mais santa do que eu, para realizar a obra de Deus. Mas quando você diz sim ao chamado de Deus, porque aquela voz continua ecoando: a quem enviarei?
e quem há de ir por nós? E quando você diz sim ao chamado de Deus, a partir do momento que você disse sim ao chamado de Deus, basta você abrir a sua boca e Deus a encherá de palavras. E é bom que todos nós saibamos que diante de Deus, disponibilidade é mais importante do que competência, do que capacidade. Porque para Deus o que importa é o eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, envia-me a mim. Porque como nós falamos, e não é um chavão, Deus capacita aqueles disponíveis. Eu nem vou dizer que Deus capacita a todos os chamados, porque existem chamados que dizem não ao chamado de Deus. E Deus não vai gastar uma capacitação para um chamado que disse não ao convite de Deus. Há algumas pessoas que querem ser curadas. E um dia desses nós perguntamos aqui, você quer ser curado para quê? Para ir para a academia? Para jogar futebol? Ou você quer ser curado para andar de norte a sul e de leste a oeste, pregando a palavra de Deus e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Muitas pessoas não foram curadas porque elas querem a cura apenas para o seu bem-estar e para o seu deleite, e não para um investimento no reino de Deus. Ele era apenas um jovenzinho, mas para Deus, a idade de alguém não é um parâmetro para a chamada do Senhor. Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chamou para ir para uma terra que ele lhe mostraria e começar uma nova nação na terra. Um outro exemplo é o rei Josias, que tinha 8 anos quando começou a reinar. E a Bíblia diz que ele honrou o chamado de Deus, e ele praticou o que era correto, o que era agradável aos olhos do Senhor. E ele procurou agir em todas as coisas de acordo com os princípios de Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O próprio Senhor Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, estava entre os doutores da lei, sendo interrogado e também interrogando-os a respeito da lei, a respeito das profecias. Porque alguém pode ter 12 anos e a única coisa que sabe é jogar videogame, ou ter 12 anos e reconhecer um chamado de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Quantos aqui entre nós têm até 12 anos? Por favor, levante a mão. Quantos têm? Levante a mão. Temos só uma mocinha ali atrás. Vamos louvar a Deus pela vida dela. Fique com a sua mão levantada. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, porque o Senhor tem uma obra gloriosa na vida dessa moça. Glória a Deus. Oh, aleluia.
continua chamando crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres de todas as idades, para realizarem a sua obra nesta terra. Se há um departamento de recursos humanos, onde a placa é constante, há vagas, é o departamento de recursos humanos divino. Há vagas para todos, e todos são chamados, e todos aqueles que responderem sim ao chamado de Deus, Deus vai realizar coisas maravilhosas, irresistíveis, estrondosas, coisas que abalarão os céus e a terra, na vida daquele que responde sim ao chamado de Deus. Deus continua contratando trabalhadores e trabalhadoras. Se você ainda não está na folha de pagamento de Deus, este é o seu dia. Agora, se você tem um eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, envia-me a mim. Quero lhe dizer nesta noite que você já está na folha de pagamento de Deus. Talvez você não tenha sentido ainda o resultado de estar na folha de pagamento de Deus, mas eu quero instar com você para que você comece a agradecer a Deus por ter colocado você na sua folha de pagamento, admitida na folha de pagamento de Deus. Bendito seja o Senhor. Voltemos para Jeremias, irmãos. Ele foi um profeta que pregou uma mensagem de arrependimento. Porém, a sua palavra foi rejeitada pelos seus patrícios, porque ele dizia que se não houvesse arrependimento, haveria juízo de Deus. E esse tipo de mensagem foi interpretado como uma mensagem, uma palavra antipatriótica. E ele foi considerado um traidor, um inimigo da pátria. Porém, ele amava Israel. E apesar das suas orações em favor daquele povo, porque ele era daquele povo e amava aquele povo, ele testemunhou os filhos de Israel serem vendidos como escravos. Ele testemunhou a cidade de Deus sendo destruída e o templo do Senhor, onde a Shekinah de Deus habitara, ele testemunhou o templo sendo destruído. Ele é chamado popularmente de um profeta chorão. E de fato, em Jeremias capítulo 9, versículo 1, ele disse: eu quisera, ou melhor, quisera Deus, a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos de meu povo. E Jeremias lamenta aquela situação, o desespero, a desesperança daquela situação que ele e um pequeno remanescente de pessoas piedosas estavam experimentando e sabendo por que aquilo estava acontecendo. Em Lamentações capítulo 3, versículo 1, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Porém, queridos irmãos, devido a essa situação emocional aflitiva de Jeremias,
Em Lamentações capítulo 3, versículo 4, ele diz que ele envelheceu e a sua pele ficou enrugada como a pele de um idoso com mais de 100 anos de idade, e que os seus ossos também se enfraqueceram. Por causa daquela situação emocional a que ele foi submetido, ele teve uma espécie de osteoporose precoce. E essa doença afetou toda a estrutura óssea do seu organismo, inclusive os seus maxilares. De maneira que em Lamentações capítulo 3, versículo 16, ele diz que perdeu os seus dentes quebraram com pedrinhas de areia. E queridos irmãos, apesar de todo o sofrimento, frustrações, dores, angústias, perseguições, o profeta Jeremias aprendeu algo nessa escola, que muitos de nós já passamos por essa escola, e quem sabe tem alguém passando por essa escola, que é a escola de aflições da vida. Mas ele não passou por essa escola sem desenvolver um aprendizado. Ele aprendeu lições preciosas a respeito do amor de Deus, das misericórdias de Deus e da fidelidade de Deus. Ele aprendeu a importância de confiar no Senhor e de esperar o tempo de Deus, porque Deus tem um tempo pré-determinado para cada coisa, e quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus em uma situação, na vida de alguém, na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma nação. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas a palavra do profeta foi rejeitada. Eles preferiram seguir os seus próprios instintos, os seus próprios pensamentos, seguir os desejos de seus corações, e essa rejeição, irmãos, resultou em uma tragédia muito grande, uma tragédia indescritível, nas palavras do próprio Jeremias. Meus amados irmãos, Deus é amor. Deus sempre foi amor. Mas todos aqueles e aquelas que ouvirem as palavras reveladas pelo Espírito Santo e desprezarem a revelação do Espírito Santo para o seu presente e para o seu futuro, pagarão um preço muito alto, porque ouviram as palavras do Espírito Santo, mas rejeitaram a orientação de Deus para as suas vidas. Nós entendemos que melhor seria que não tivessem ouvido as palavras do Espírito Santo, do que, ouvindo-as, rejeitarem-nas. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22, é uma situação semelhante, onde diz: teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. É como a velha parábola: o cachorro voltou a farejar o que vomitou, e a porca, depois de lavada, volta à lama em que se espoja. Porém, o ponto que nós queremos focar é que Jeremias veio a entender
que o amor do Senhor nunca cessa, que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã, elas se renovam, e que grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Mais tarde, Paulo, ao escrever a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 13, ele disse: se formos fiéis, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Jeremias nos diz que essa compreensão a respeito de Deus, do seu amor, das suas misericórdias e da sua fidelidade, o tirou de um estado de depressão profunda em que ele se encontrava. Porque ele diz que todas as vezes que ele se lembrava de todas aquelas coisas, de toda aquela rejeição a ele, e rejeição a Deus, e de todas aquelas calamidades, o seu coração se abatia, a ponto dele dizer em Lamentações capítulo 3, e versículo 17 em diante: já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras. Os irmãos viram que ele diz que a sua esperança no Senhor acabou. Em meio a esse complexo de conflitos, chega um momento em que ele toma uma atitude. E essa atitude foi o ponto de virada em sua vida. Esse ponto de virada na vida de Jeremias está relatado no versículo 21 do mesmo capítulo 3, onde está escrito as seguintes palavras: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Há uma tradução que diz: eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. E agora, nos versículos 22 em diante, ele começa a relatar em que ele vai centrar os seus pensamentos. E em que ele vai centrar os seus pensamentos? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Queridos irmãos, nós não podemos controlar o que a nossa memória registra. Isso ocorre de forma involuntária. E nós também não podemos simplesmente excluir determinadas pessoas da nossa memória, ou determinados acontecimentos da nossa memória, fazer algo do tipo: não vou mais pensar nisso. Não é simples assim. Às vezes parece que quanto mais nós tentamos esquecer,
mais forte se torna aquilo em nossas mentes. No computador é simples. Você dá um comando deletar, seleciona, aperta uma tecla e já era. Está apagado. Porém, no ser humano, o registro é involuntário. Como Jeremias passou por um tipo de situação em que as suas lembranças o deixavam profundamente deprimido, eu creio que ele pode muito nos ensinar hoje. Porque o ponto de virada naquela situação psicologicamente aflitiva, espiritualmente difícil, não foi quando que, por um milagre, ele não se lembrou de mais nada. O ponto de virada foi quando, em meio a todos aqueles conflitos, ele toma a decisão que está no versículo 21, de somente trazer à sua mente ou à sua memória aquilo que lhe pudesse dar esperança. Ele está dizendo: eu me recuso a fazer da minha mente um baú de recordações tristes do passado. Eu me recuso a ficar olhando aquele velho álbum preto e branco de fotos do meu passado. Daqui em diante, eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Eu vou ocupar a minha mente pensando no amor de Deus, na bondade de Deus, nas misericórdias de Deus, na fidelidade de Deus. Eu quero trazer à memória Lamentações 3:21, o que me pode dar esperança. Será que isso é possível? Quem nos responde é o apóstolo Paulo, em duas oportunidades. Primeiro, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma outra tradução diz: nisso estejais ocupados os vossos pensamentos. Nós já meditamos nesse texto, entendendo pelo Espírito Santo que é preciso que hajam todas essas combinações, de que não basta que seja verdadeiro, tem que ser amável, tem que ser de boa fama, tem que trazer algum louvor, tem que trazer alguma virtude, tem que ser puro, não basta ser verdadeiro. Nisso estejam ocupados os vossos pensamentos, disse o apóstolo. Também em Colossenses capítulo 3 e versículo 2, ele disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Assim como Jeremias, há pessoas que tiveram experiências dramáticas na vida, viram parentes seus serem assassinados, há pessoas que foram violentadas na infância, na adolescência, e isso ficou como marcas indelével em sua alma. Mas essa noite o Espírito de Deus está nos conectando para que por meio da audição desta palavra você seja curado, você seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo.
curados pelo poder da palavra. Há uma frase, irmãos, atribuída a Martinho Lutero, que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Então Jeremias toma uma resolução: eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. E ele centra o seu pensamento, primeiro, no amor de Deus, segundo, nas misericórdias de Deus, e terceiro, na fidelidade de Deus. Essa atitude causou uma revolução no seu interior, e ele foi curado de dentro para fora. O versículo 24 diz que esta cura foi tão expressiva, a ponto da sua própria alma dizer: a minha porção é o Senhor. E isso levou o profeta a uma conclusão absolutamente clara e objetiva. E ele diz: portanto, ou seja, em decorrência, em consequência daquilo que a minha alma está dizendo, portanto, esperarei nele. E ele complementa: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quem sabe Deus está chamando alguém para um período de silêncio. Qual será esse período de silêncio? Eu não sei. O Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo que mover você para esse período de silêncio, ele há de lhe revelar qual é o momento de romper esse silêncio. Porque quando a salvação de Deus chegar, não haverá mais necessidade de silêncio. Com essas considerações em mente, nós vamos adentrar ao tema desta mensagem: a misericórdia de Deus como proteção contra os perigos. O nosso primeiro ponto é: estamos vivendo em tempos perigosos em que diferentes tipos de destruição estão ao nosso redor. Os perigos surgem, irmãos, por vários fatores. Eu quero elencar alguns: o crime organizado, a violência, a reincidência de criminosos que a justiça coloca na rua. Os perigos surgem por enfermidades incuráveis, também em decorrência das calamidades naturais, quando a fúria da natureza se levanta sem precedentes na história da humanidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 22, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E tantas outras causas. E meus amados e queridos irmãos, nós não vamos conseguir sobreviver a esses perigos com as nossas próprias forças, com a nossa própria aptidão, com a nossa própria sabedoria. Nós necessitamos de algo mais, algo que os governos não podem oferecer, que
que as justiças não podem oferecer, que as universidades não podem oferecer, que as armas não podem oferecer, porque para vencer, nós necessitamos da graça de Deus, necessitamos das misericórdias de Deus, para proteger-nos nesses tempos de calamidades, para que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, até o dia do arrebatamento, ou até o dia da nossa chamada. Em viagens, sejam elas curtas ou longas, em todas as nossas viagens, nós precisamos da proteção do Senhor. Precisamos da proteção do Senhor para sair. Precisamos da proteção do Senhor no ir. Precisamos da proteção do Senhor no retorno. Nós precisamos da proteção do Senhor, para que essa proteção se apresente como uma parede de fogo, ou um muro de fogo ao nosso redor, e a sua glória por onde quer que nós passarmos. E Jeremias nos ensina e nos lembra que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é a sua fidelidade. O Salmo 151 expressa isso muito bem, a partir do versículo 5, onde diz: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. No livro do profeta Zacarias, capítulo 2 e versículo 5, há uma declaração do próprio Deus, onde ele diz: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Queridos irmãos, nesses tempos perigosos que nós estamos vivendo, nós precisamos da misericórdia do Senhor, para que nós possamos ser protegidos da destruição que está muito perto de nós. Em segundo lugar, nós precisamos da misericórdia de Deus como proteção contra os perigos quando as pessoas se levantam contra nós. A proteção do Senhor, em decorrência da sua misericórdia, nos protege dos ataques dos inimigos, inimigos visíveis e inimigos invisíveis. O salmista Davi diz que não fora a proteção do Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos quando se levantaram contra nós. Eu acredito que muitos de nós temos encontrado pessoas que se levantam e que se tornam nossos inimigos, ainda que nós andemos com o máximo cuidado em nosso dia a dia, cuidado com as palavras, cuidados com os gestos, cuidados com as expressões. Parece que do nada surgem inimigos. E estamos falando de inimigos visíveis, fora os inimigos invisíveis, tanto inimigos espirituais, como também inimigos que são pessoas, mas se camuflam ou se escondem até mesmo atrás de uma amizade
ou até mesmo atrás de um parentesco. Porém, as misericórdias do Senhor são suficientes para nos ajudar a escapar da mira de nossos inimigos. Porque o inimigo, e aqui estamos falando do inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo dos crentes, chamado Satanás. Ele coloca muitos atiradores de elite. Usam até um nome estrangeiro, snipers, por onde nós vamos passar. E ele coloca também obstáculos, perigos ocultos, armadilhas dissimuladas. Ele coloca o que a Bíblia classifica como laço do passarinheiro. Porém, o Senhor nos protege de nós sermos alvos dos atiradores de elites de Satanás e também das armadilhas e dos laços ocultos colocados em nossos caminhos. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar desses atiradores de elite, que é um atirador especialista em armas e tiro, atira com muita precisão, e eles ficam em lugares estratégicos. Há pouco tempo eu fui num evento em São Paulo, onde estava o presidente da República, e depois eu fiquei sabendo que em cima de vários prédios existiam atiradores com armas potentes e armas de precisão ali pronto. Porque esses atiradores, eles são treinados para perseguir e para eliminar os inimigos selecionados com um único tiro de precisão, que pode ser de um fuzil, de uma espingarda, de uma carabina. Porém, aqui, os atiradores do maligno, eles se utilizam de setas envenenadas e de dardos inflamados, que são atirados. Porém, as misericórdias do Senhor, elas se constituem como uma proteção, de maneira tal que nós escapamos da mira dos snipers de Satanás. Nós nos tornamos invisíveis, porque estamos escondidos em Cristo. É Cristo em Deus. Então, quando nós passamos, nós não somos detectados, porque nós estamos escondidos em Cristo. O texto que eu me referi, no Salmo 124, versículo 1, o salmista diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Glória a Deus. No livro do profeta Isaías,
capítulo 54 e versículo 17. Grife esse texto na sua Bíblia, porque quando você menos esperar, você vai precisar dessa palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Provérbios capítulo 3, versículo 25 e 26. Está escrito assim: não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Salmo 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Há um caso, meus amados irmãos, muito conhecido nosso, registrado no capítulo 2 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor teve uns sonhos, e ele ficou perturbado com aqueles sonhos, e ele perdeu o sono, e ele já não conseguia mais dormir por causa daqueles sonhos. E ele mandou chamar todos os sábios, astrólogos, cientistas, encantadores, para que eles declarassem para ele qual tinha sido o seu sonho e qual era a interpretação. E todos eles falaram com ele: conte-nos o sonho, diga-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. Porém, Daniel capítulo 2, versículo 12, diz que o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capital da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Quando nós buscamos as misericórdias do Senhor, algo sobrenatural acontece. Glória a Deus. Algo que não pode ser impedido, algo que não pode ser resistido quando nós buscamos as misericórdias do Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos da misericórdia do Senhor como proteção para a nossa alma. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, ninguém pode nos arrancar da sua mão. Nenhuma força espiritual do mal, nenhuma acusação, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a fome, nem a nudez, nem as perseguições, nada pode atingir as nossas almas quando nós estamos nas mãos de Deus. Assim como também, irmãos, nós não podemos ficar preocupados
com os cuidados desta vida, em fazer, em realizar, em ser, em ter, em construir e negligenciar o bem-estar da nossa alma. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante, que isso foi o que aconteceu nos dias de Noé. E ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele nos dá uma aula muito densa a respeito de prosperidade. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meus queridos irmãos, nós não podemos insistir em alcançar algo ou receber algo que não esteja dentro da preciosa vontade de Deus. Há casos em que nós podemos até alcançar aquilo, porém aquilo não será uma bênção em nossas vidas, nem para o presente e nem para o futuro, porque se constituirá em uma maldição, se constituirá em uma barreira para o crescimento da alma. É por isso que às vezes Deus diz não para determinados pedidos que nós fazemos, e Deus diz não para a preservação de nossas almas. A Bíblia diz que isso foi o que aconteceu com o grande apóstolo Paulo, quando ele pediu para o Senhor remover um espinho em sua vida. E Deus permitiu que aquele espinho permanecesse, para que ele se mantivesse humilde e, portanto, para preservar a sua alma. É muito interessante, e eu fiquei impressionado com um versículo do Salmo 106. E em meu coração fiquei orando a Deus: Senhor, se eu for muito insistente, por favor, não responde a minha oração, se a minha insistência estiver fora da tua vontade. Veja os irmãos, Salmo 106, versículo 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Muito bem. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão.
E o que aconteceu? Deus satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Da mesma maneira que para coisas lindas e maravilhosas nós falamos, Deus é o mesmo, Deus não muda. E o próprio Deus diz, eu sou o mesmo, eu não mudo. Então, aqui nesse contexto, por eles se esquecerem das obras de Deus, por eles não terem paciência para esperar o conselho de Deus, a orientação de Deus, mas deixaram-se levar pelas cobiças de seus corações. Era um momento de solidão, e eles não suportaram aquela solidão. Deus satisfez-lhes o desejo, mas Deus fez definhar a sua alma. Queridos irmãos, vamos ter mais paciência. Vamos esperar com paciência o tempo de Deus. Então, queridos, por meio das suas misericórdias, o Senhor protege-nos de perigos. Perigos iminentes, que é pisar imediatamente do laço do passarinheiro, ou perigos que são colocados lá na frente, e que nós nos sentimos atraídos para percorrer aquele caminho. Os nossos corações desejam ardentemente percorrer aquele caminho. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, parecem vantajosos, parecem iluminados, mas o seu fim é morte. Agora, as misericórdias do Senhor protegem-nos desses perigos. E é plural mesmo. Além do texto que nós lemos que fala em misericórdias, também Neemias capítulo 9, versículo 19, diz que as misericórdias do Senhor são múltiplas. Então as misericórdias do Senhor são suficientes para atender todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, para curar as nossas feridas e para nos conduzir para fora, para bem longe de toda a confusão. Buscar a misericórdia de Deus é buscar a Deus. E todos nós podemos fazer isso hoje. Nós vimos em Daniel capítulo 2, versículo 19, que quando Daniel e os seus amigos buscaram a misericórdia de Deus, o segredo foi revelado. Glória a Deus. E não era um segredo qualquer. Vou repetir. O rei teve um sonho. E ele queria saber o que significava aquele sonho, mas ele não queria contar o sonho. Ele queria que aquele que desse a interpretação do sonho também contasse qual era o sonho. Daniel capítulo 2, versículo 19. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Então Daniel abençoou o Deus do céu. Quem sabe você está procurando uma resposta para algum dilema da sua vida. A resposta de Deus, para que você tenha a revelação desse segredo, para que o segredo seja revelado.
A palavra de Deus e o Espírito Santo, nesta noite, estão dizendo: busque as misericórdias de Deus. E a resposta para este dilema que atormenta a sua vida, quem sabe tal qual o espinho na carne de Paulo, a resposta virá por revelação. Glória a Deus. Aleluia. Daniel, podemos dizer que ele era do tipo ousado. Ousado por não se contaminar com as comidas e as bebidas do palácio real. E ousado também porque ele buscou, juntamente com seus amigos, a misericórdia de Deus. Eu quero terminar esta mensagem com uma pergunta, ou melhor, com duas perguntas. Você está entendendo como funciona? Você está entendendo que as coisas não funcionam automaticamente? Você está entendendo que há uma maneira de fazê-lo? Você está entendendo porque o Espírito Santo está nos trazendo essa visão atual da misericórdia de Deus? Porque o Espírito Santo está nos conduzindo para que nós tenhamos uma compreensão da misericórdia de Deus. Você está entendendo que buscar a misericórdia de Deus fará todo sentido em sua vida? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Por favor, curve a sua cabeça em reverência a Deus. Você também que está conosco à distância, curve a sua cabeça. Há momentos que nós oramos de cabeça erguida, de mãos erguidas, mas há outros momentos que requerem um estado de reverência diante de Deus, e este é um desses momentos. Ó Senhor, nós nos debruçamos sobre esta palavra. Espírito, alma e corpo. Nos envolvemos nesta palavra com as nossas mentes, mas também voluntariamente nós nos colocamos em um estado espiritualmente aberto, e também as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas mentes receptivas para a recepção da tua palavra e para o processamento desta palavra em nossos espíritos e em nossas almas. Cremos que por efeito secundário, a recepção da tua palavra tem o poder da cura dos nossos corpos. Então, Senhor, que esta palavra, que ainda está em ebulição dentro de nós, possa percorrer regiões que estão afetadas por doenças e trazer a cura, seja na pele, seja nos olhos, seja no cabelo, seja em órgãos interiores. Por onde esta palavra percorrer, haverá cura. Oh, glória a Deus! Nós nos abrimos para que a tua palavra corra em nossa corrente sanguínea e cure de tumores no cérebro,
de toda doença, por onde este sangue, ungido com a palavra, passar, haverá cura, para a glória do Cordeiro de Deus, que verteu o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Nós entendemos pelo Espírito que as misericórdias do Senhor funcionam como proteção contra os perigos. Perigos visíveis, detectáveis, e perigos invisíveis. Perigos do hoje, mas perigos do amanhã e do depois. Mas nós invocamos, nós clamamos pelas misericórdias do Senhor, para que sejamos vestidos de misericórdia, e estejamos blindados, e estejamos protegidos contra os perigos, contra os ardis, contra o laço do passarinheiro, contra as setas envenenadas, contra os dardos inflamados. Nós oramos por nós, mas oramos também por nossas famílias. Oramos por pessoas amigas. Nós nos colocamos na brecha, como que tapando o muro, por aqueles que não podem orar, por aqueles que não sabem orar, mas nós oramos por eles, como intercessores, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos no muro, tapando a brecha, por aqueles que não vieram, por aqueles que não oram. Ó Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença como intercessores. Comparecemos diante de Ti como servos, comparecemos diante de Ti como amigos, comparecemos diante de Ti como igreja, comparecemos diante de Ti como a noiva do Cordeiro. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Ó Senhor, livra-nos dos ataques do maligno. Protege os Teus servos. Ah, Senhor, nós clamamos pela Tua palavra em nossas vidas, para que o Senhor seja esse muro de fogo, essa parede de fogo intransponível, e que a Tua glória brilhe em nossas vidas, brilhe em nosso meio, brilhe nesta congregação, brilhe nesta igreja. Toda honra e toda glória ao Teu nome para sempre.